Aleluia. Boa noite, gente. Graça e paz seja com vocês todos. Depois desta introdução, né? Mas a gente ama essa igreja. E no pouco tempo que estamos aqui, a gente está aprendendo a andar junto com a equipe pastoral e muitos de vocês têm sido uma bênção na nossa vida. A gente se sente muito bem acolhidos e louvando a Deus por esse tempo. E eu creio que é um tempo de Deus. Quantos creem no Kairos de Deus, no tempo que Ele determina? Eu também creio. Creio que é uma temporada. Diga comigo, temporada de muito fruto. Então, nós cremos assim. A minha esposa, ela, quando a gente está orando sobre vir para cá, aceitar o convite, como o pastor Marciano diz, os olhos dela começaram a brilhar. Não pararam de brilhar até agora. Eu queria, hoje à noite, estar compartilhando com a igreja algo que eu creio que Deus tem colocado no meu coração. E eu creio que é algo que pode ser muito apropriado para esses tempos em que nós estamos vivendo. Mas antes, enquanto estávamos adorando e louvando, quantos de vocês subiram no elevador do Espírito? O louvor é para Deus, mas leva a gente junto, né? Então, enquanto estávamos louvando com essa equipe muito usado por Deus, né? Eu comecei a ver Abraão levando Isaac, ou melhor, os dois andando juntos, né? Subindo aquele monte de Moriá. E Isaac diz: papai, aqui está a lenha e o fogo, mas onde está o sacrifício? Onde está o cordeiro? E o pai disse: meu filho, Jeová Jiré, o Senhor proverá. Eles chegaram lá em cima, conhecemos a história, né? Antes de Abraão sacrificar seu filho, o anjo bradou do céu que não precisava e que olhou para o lado, tinha um carneiro preso na moita. Então foram lá e ele pegou e ofereceu o carneiro e tacou fogo e foi consumido o sacrifício. Enquanto eu estava revendo aquilo, enquanto louvávamos, parece que eu vi Jesus subindo ao monte de Gólgota. O Isaac eterno, né? Jesus, só que não foi poupado, a vida dele foi derramada. Mas no dia de Pentecostes o fogo desceu. Daí eu vi a igreja, nós, a noiva de Cristo, eu vi que a gente estava subindo também. Estava como Isaac perguntando para Deus Pai, né? Como se Abraão foi o pai de Isaac. Nós estivéssemos dizendo: Senhor, Pai, aqui está o altar, o carneiro já foi oferecido, Jesus, o Cordeiro de Deus. Onde é que está o fogo? Quantos estão recebendo fogo? Quantos creem que tem mais fogo caindo? Não é disso. Tem mais fogo caindo. Vai cair fogo, gente. Ontem à noite, quem esteve ontem à noite? Caiu fogo ou não caiu? Aleluia. Então eu quis compartilhar isso porque eu creio, gente, que estamos em momento de Deus cumprir, que a glória da última casa vai superar a glória da primeira casa. Eu creio que o fogo que caiu no dia de Pentecostes era um sinal de cumprimento da Escritura, mas foi o início, porque o fogo ainda está caindo. E eu creio que nestes dias nós vamos ver um derramar do Espírito muito acima do que a gente tem pensado até agora. Eu queria abrir em Isaías capítulo 60, os primeiros 3 versículos, Isaías 60. Eu quero chamar a palavra hoje de complete o seu chamado. Cutuca o vizinho do teu lado, diga para ele: complete o teu chamado. Quem já foi chamado? Quem diz: pastor, não sei, mas eu quero. Isaías 60, versículo 1 a 3. Dispõe-te, resplandece, porque vem a tua luz, e a glória do Senhor nasce sobre ti. Porque eis que as trevas cobrem a terra, e a escuridão os povos, mas sobre ti aparece resplendente o Senhor.
e a sua glória se vê sobre ti. As nações se encaminham para a tua luz, e os reis para o resplendor que te nasceu. Uau! Quantos sabem que estamos vivendo em dias de trevas? Muita escuridão, está por aí, só olhar na economia, na política, nas guerras, nos desastres, enfim. Mas no meio de tudo isso, diz que a glória do Senhor vai brilhar através da nossa vida. Quem diz, pastor, eu aceito essa glória? Sabe por que Jesus diz, vós sois a luz do mundo? É porque ele estava vendo a glória dele entrando na nossa vida. A gente só é luz do mundo quando a luz do mundo está em nós. Quando a glória do Senhor está vindo. Salmo 46, versículos 1 a 5, diz que o Senhor é nosso refúgio, a nossa fortaleza. Mesmo nos tempos difíceis, depois diz que ainda que os montes se transtornem, as águas se tumultuem e parece que é um caos tremendo. Próximo versículo, há um rio. Diga comigo, há um rio, cujas correntes alegram a cidade de Deus. Há um caos generalizado, escuridão, mas não tem problema não, porque há um rio. Porque há um rio, existe um rio. Diga para o outro vizinho, existe um rio. E você faz parte dele. Quantos rios? Um. Há um rio, cujas correntes, quantas correntes? Quem é uma corrente? A igreja tem um chamado. Você tem um chamado, eu tenho um chamado. E para isso nós podemos olhar primeiro para trás, para depois olhar para frente. Vou rapidinho fazer esta transição, de trás para frente. Nós temos dois referenciais que eu creio que Deus falou comigo nesses dias. Os marcos antigos. Quem já viu isso na Bíblia? Os marcos antigos. Não remover os marcos antigos. E existe também a missão de vida. Paulo disse para o rei Agripa, eu não fui desobediente à visão celestial. Então existe uma missão de vida, mas antes da missão de vida tem os marcos antigos. Em 1 Samuel 7, 10 a 14, enquanto Samuel oferecia o holocausto, os filisteus chegaram à peleja contra Israel. Mas trovejou o Senhor naquele dia com grande estampido sobre os filisteus e os aterrou de tal modo que foram derrotados diante dos filhos de Israel. Saindo de Mispa, os homens de Israel perseguiram os filisteus e os derrotaram até abaixo de Beticá. Tomou então Samuel uma pedra e o pôs entre Mispa e Sem. E lhe chamou Ebenezer e disse, até aqui nos ajudou o Senhor. E as cidades que os filisteus haviam tomado a Israel foram-lhe restituídas. Diga comigo, Ebenezer. Até aqui nos ajudou o Senhor. Uau. Glória a Deus. Primeiro, nós olhamos no retrovisor. Depois vamos olhar para o para-brisa. Mas vamos olhar primeiro no retrovisor. Os marcos antigos. Em Josué 4, versículo 6, diz que elas serão um monumento entre vocês. Estava falando das pedras que Josué mandou tirar do meio do Jordão, onde o povo passou de pé enxuto as águas, Deus tinha afastado as águas. E o povo passou de pé enxuto, e depois diz, pega umas pedras, 12 pedras lá do meio, grandes pedras, e faz aqui um monumento. No futuro, seus filhos perguntarão, o que significam essas pedras? E os pais vão dizer, essas pedras significam que Deus abriu o Mar Vermelho, que Deus abriu o Rio Jordão, que Deus nos alimentou com maná durante 40 dias, anos, aliás, desculpe. Deus fez água sair da rocha, Deus nos livrou dos inimigos, e, enfim. Ah, é tudo isso, papai? É isso. Quando seus filhos perguntarem, diga aí, essas pedras significam o quê? É um marco antigo que aponta para aquilo que Deus fez. Quantos de vocês têm marcos que Deus fez na tua vida? Em Provérbios 22, 28 diz, não removas
os marcos antigos que puseram os seus pais. Deus também tem memoriais. Em Malaquias 3,16 diz: então aqueles que temiam o Senhor falaram uns com os outros, e o Senhor ouviu e o que eles disseram. E na presença dele foi escrito um livro memorial para registrar os nomes do que o temiam e que sempre honravam o seu nome. Deus tem memorial. Ele registra. Quantos de vocês dizem: eu tenho memórias boas daquilo que Deus fez na minha vida? Amém. Glória a Deus. Quais são algumas das memórias, dos memoriais que nós temos? A salvação. Quem lembra quando você entregou a vida a Jesus? Quem lembra quando Ele te libertou? Quantos lembram quando Deus te libertou dos vícios, das drogas, da bebida, sei lá, da fofoca? Aleluia. Quem lembra do seu batismo? Amém. É um marco na estrada. O batismo no Espírito Santo. Quem lembra da primeira vez que você ganhou alguém para Jesus? Eu me lembro. Eu era um guri, eu tinha acho que uns 9 anos. Eu estava num acampamento de juniores. E eu com outro rapaz estava sentado no toco de uma árvore. E Deus mexeu dentro de mim e consegui levar ele a Jesus. Ele não conhecia Jesus. Fiquei tão feliz. Acho que fiquei mais feliz do que quando eu aceitei Jesus. É mais bem-aventurado dar do que receber. Quem lembra de curas? Que Deus fez curas notáveis na tua vida. E se eu começasse a lista hoje das curas que Deus operou só em nossa família, o que a gente viu, uau, não caberiam no livro. E as horas iam passar, muitas horas, só contando aquilo que Deus tem feito. Curas tremendas, curas poderosas pela mão dele. Ontem à noite, quem viu as curas? Eu fiquei, uau, isso mesmo. Quem já torceu por seu time? Ontem nosso time estava ganhando. Aleluia. Respostas de oração. Quem diz: pastor, eu tenho muitas respostas de oração. Casamento, que eu marco na estrada. Eu louvo a Deus por aquela princesa ali, ó. Amém. Amém. Eu louvo a Deus por todo esse tempo, né? E a gente está mais apaixonado hoje do que quando começou o negócio. É, isso é. E filhos? Como você acha que filhos são bênção? E netos? Conhece aquele ditado, né? Que os avós falam, né? Que maior alegria é quando os netos vêm em casa e quando vão embora. Nada, não. Quem diz: pastor, eu tenho pessoas que marcaram a minha vida. São marcos antigos. Quem diz? Tem pessoas que marcaram sua vida. Eu tenho, muito. Podia ter uma lista comprida, né? Livramentos. Quem teve livramentos? Se não for pela graça de Deus, a gente já estava em Campo Fria. Já estava. Mas Deus é grande. Aleluia. Momentos marcantes. Tantas horas, palavras proféticas e visões. Quem diz: pastor, Deus mudou a minha vida com uma palavra profética. Um sonho que eu tive, uma visão. Aleluia. Em Lamentações 3, versículo 21 a 24. Jeremias, o profeta, disse: eu quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Uau! Às vezes estamos no meio de uma areia movediça, descendo numa depressão, descendo num desânimo. E Jeremias disse: eu quero trazer à memória o que me pode dar esperança.
é um bom remédio. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se a cada manhã, grande a tua fidelidade. Glória a Deus. Lembrar, comemorar e agradecer ao Senhor. Salmo 103, versículo 2 a 5. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só dos seus benefícios. Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades. Quem pode dizer glória a Deus? Quem sara todas as tuas enfermidades. Outro glória a Deus. Quem da cova redime a tua vida e de coroa de graça e misericórdia. Quem farta de bens a tua velhice. Aqui não tem velho, né? Mas, de sorte que tua mocidade se renova como da águia. Uau! Uau! Tem motivo de se alegrar e lembrar o que Deus fez. Marcos proféticos. Dentro destes marcos antigos, tem alguns marcos proféticos. Em 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 18, Paulo está dizendo: este mandamento te dou, o meu filho Timóteo, que segundo as profecias que houve acerca de ti, milites por elas boa milícia. Em outras palavras, não esqueça. Tudo isso vai te fazer bem. Em 1 Timóteo 4, 14 e 15. Não te faças negligente para com o dom que há em ti, o qual te foi concedido mediante profecia, com a imposição das mãos do presbitério. Medita essas coisas e nelas sê diligente, para que teu progresso a todos seja manifesto. Tem hora que eu estou... Quem já ficou meio lá embaixo? Quem já fez aquela oração que sobe 1 metro e desce 5? Acho que todos nós. Mas às vezes quando estamos lá nos 5 metros abaixo, é bom lembrar o que Deus falou. Quero trazer à memória. O que Deus disse. Ele falou isso, aquilo. Quando a gente termina de lembrar, a gente está fora do buraco. Quem pode dizer amém? Amém. Nós temos alguns exemplos na palavra do Senhor sobre Marcos. Marcos antigos. Abraão, por exemplo. Tinha muitos Marcos. Porque cada um tanto que ele andava com Deus, ele levantava altares. E quando ele levantava altares, Deus falava com ele. Deus deu mais uma instrução para ele. Ele não sabia nem para onde estava indo. Deus disse, sai e vai. Quando sabe que Abraão tinha fé? Quando sabe que a esposa dele tinha mais fé? Porque a Sara, a mulher dele, viu ele chegar em casa e dizer, bem, arruma as malas porque a gente vai sair. Mas para onde? Nós vamos visitar a tia em tal lugar? Não. Deus diz, sai e vai. Mas para onde? Ele não falou para onde. Quando sabe que a mulher precisa de mais do que isso? Porque ela está muito... E traz uma insegurança tremenda. Porque ela tem os pezinhos de couve que ela plantou. Ela tem o varal, onde ela pendurava roupa e passava fofoca com a vizinha. Não, desculpa. Não. Não, tá aí, amém. Não, mas ela precisou de... Mas sabe que a Bíblia diz que ela fez continência. Sim, Senhor. Deus não falou com ela, Deus falou com Abraão. Mas ela está na lista dos heróis da fé. Os dois saíram, sem saber para onde iam. Só Deus disse, sai, vai. E foram. E a cada um tanto, Deus revelava mais. E quando Deus fazia isso, Abraão levantava um altar. E tinha tantos altares, muitos. Se olhasse para trás, ele podia ver os marcos antigos. Deus foi fiel, está sendo fiel, vai ser fiel. Diga comigo, Deus vai ser fiel. José, neto de Abraão, ele tinha sonhos, uma palavra. Deus falou com ele quando jovem, mas passaram pelo menos 13 ou 14 anos e ele passou por cada situação pior que a outra. Mas num dia foi tirado do calabouço e colocado no trono. Por quê? Porque ele guardou a palavra. Ele trazia à memória
aquilo que Deus tinha falado para ele. Caleb. Eu gosto muito do nome Caleb. Sabe o que significa Caleb? No hebraico, significa um cão que está amarrado e não quer ficar amarrado. E ele quer avançar. Ele não pode. Então tem aquela gana, aquele desejo, aquele ímpeto, tudo lá dentro dele. Caleb significa isso no hebraico. Então traduzindo isso para a nossa realidade, quando nós lembramos da palavra do Senhor, como Caleb mesmo, na Bíblia, ele sabia que Deus tinha prometido para ele aquele monte onde tinha gigantes. Ele tinha 40 anos de idade, agora ele está com 85 anos de idade, e ele chega para Josué e diz: dá-me esse monte, porque durante 45 anos ele trazia memória a promessa de Deus. Quantos de vocês têm marcos antigos? Quem tem que trazer à memória o que profeticamente Deus falou sobre a tua vida? Amém, eu quero. Davi, a gente fala sobre muitos vezes, ele enfrentou urso, leão, gigante. Ele tinha muitos marcos, mas tudo confirmando o que Deus falou com ele quando ele foi ungido pelo Senhor. Quantos foram ungidos pelo Senhor? Quantos sabem que vai ter muitos leões e ursos no caminho? Quem já enfrentou um gigante da vida? Não tem problema não, porque a unção do Senhor está sobre a tua vida. Ele diz: o mesmo Deus que me livrou das garras do leão e do urso vai me livrar deste incircunciso filisteu. Ele é a ficha pequena para meu Deus. Aleluia. Agora, eu podia olhar no meu retrovisor, e não tenho tempo para isso. Temos pouco tempo aqui, mas eu podia olhar no meu retrovisor e lembrar de marcos antigos. Eu lembro que a minha mãe falava do meu avô, que eu não cheguei a conhecer o pai dela, que era seminarista da Igreja Católica. É uma família grande, francesa. E ele adoeceu, ficou, acho que meses de cama. E contraiu uma pneumonia, isso há 100 e poucos anos atrás. Chamaram os médicos, melhores médicos. Até chegou o ponto que os médicos disseram: não poder chamar os vizinhos, os parentes, porque já estamos começando o velório. Está entrando em óbito. Mas no meio da noite, a minha irmã Terry, que mora aqui em Tarumã, esposa do pastor Miguel, que Deus recolheu, né? Ela achou pela internet um recorte de uma revista evangélica de 100 e poucos anos. Era um depoimento do meu avô. Avô dela também, né? E nesse depoimento, ele está contando como a morte estava tomando conta dele, ao ponto que as luzes se apagaram. Ele estava entrando naquela escuridão. E lembra, ele não era convertido. E diz que a mortandade estava tomando conta dele, até que Jesus apareceu ao lado da cama dele. E Jesus olhou nos olhos dele. Diz que os olhos de Jesus eram como chamas de fogo. E diz que Jesus tocou nele. E ele foi totalmente curado. Aleluia. Amém. Ele não chegou a ser padre. Ele foi pastor. Deus usou ele para abrir muitas igrejas. Muitas. E teve 5, casou-se, graças a Deus. Teve 5 filhos. Então, no meu retrovisor, eu não posso nem vê-lo porque não conhecia ele, mas a minha mãe me contou. Me contava, muitas vezes. Deus curou a minha mãe, era estéril. Outro marco na estrada. E muitas coisas que Deus mostrou, que fez. Eu vou correndinho porque o tempo não vai permitir ficar muito parado nisso aqui.
Quando eu tinha uns 7 anos de idade, Deus me mostrou o mapa do Brasil. De repente, acho que eu estava brincando de carrinho, ou de bolinha de gude, mas de repente, eu vi o mapa da América do Sul e o Brasil. Eu sabia, um dia, a gente vai para lá. Naquele mesmo ano, Deus me mostrou um barranco. E ao lado deste barranco tinha um pé de mato, e eu estava segurando este pé de mato, olhei para baixo, era um abismo. Tudo bem, mas aquele pé de mato estava se soltando. E eu estava com medo. E de repente, ao meu lado desceu uma corda grossa. E uma voz de cima disse, solta o pé de mato e segura na corda. Então, eu demorei, né? A voz falou de novo, solta do pé de mato. Pega na corda. E eu obedeci. E a corda foi me levando para cima. Quando eu cheguei lá em cima, eu vi que Jesus tinha baixado a corda. Passaram-se uns 7, 8 anos. Sem mais, sem menos, e de repente eu vi um campo baldio. Eu estava andando neste campo, e alguma coisa me chamou para o lado. Olhei para o lado, uau! Era um barranco, uma pirambeira. Eu olhei para baixo, ixi! Tinha milhares e milhares de pessoas segurando pés de mato. Alguns estavam firmes, outros estavam se soltando, outros estavam caindo no abismo. Eu pensei, que horror! Me afastei e fiquei andando. Olhei no meu braço, eu tinha uma corda enrolada. E o versículo, de graça receberam, de graça deem. Quem já foi tirado pela corda? Quem tem uma corda enrolada no teu braço? Daí eu podia contar muitas essas coisas que, olhando para trás, a salvação, o batismo no Espírito Santo, o batismo nas águas, o nosso casamento, aleluia. O tempo que a gente passou no México, nós moramos 3 anos no México. Deus nos deu 2 mexicanos, nossos filhos que nasceram lá, e 3 pé vermelho aqui do norte do Paraná. Todos eles servindo ao Senhor. Deus me curou de hepatite, Deus me curou de muitas coisas. Uau! Tem tanta coisa aqui, mas o tempo não vai dar. Na hora certa a gente vai compartilhar tudo isso aí. Uau! Não quero, mas vou avançar. Diga comigo, retrovisor. Quantos têm um retrovisor? Onde você pode ver o que Deus fez. Agora, como sabe que Ele não parou de fazer? Como sabe que Ele ainda vai fazer mais? Tudo que foi de bom que Deus fez na tua vida é apenas uma amostra do que tudo que Ele vai fazer. Diga para o seu vizinho, o melhor está por vir. Agora tem gente que olha para trás, que só fica olhando no retrovisor, lembrando das feridas, das mágoas, dos fracassos e também das vitórias, mas só olhando para trás. Não. E tem gente que olha para trás rapidinho, lembrando das lições do passado com reverência e gratidão, mas depois logo voltam para frente. Porque não é para ficar olhando para trás. Os marcos antigos são importantíssimos, porque nos sustentam. Mas, gente, diga comigo, existe um para-brisa. Aleluia. Os marcos, as provas e as vitórias do passado servem como preparação, formação de caráter, perseverança e fé, para vivermos e fluirmos hoje e amanhã para a glória do Senhor. Agora vamos olhar pelo para-brisa. Vamos olhar para nosso chamado. Vamos cumprir. Vamos pedir, Senhor, ajuda-me a completar o meu chamado. O retrovisor foi jóia. Mas, Senhor, eu quero cumprir a missão de vida. João 15, versículo 16. Jesus disse, não foram vocês que me escolheram. Pelo contrário, eu os escolhi, os designei para que vão e deem fruto. E o fruto de vocês permaneça, a fim de que tudo que pedirem ao Pai em meu nome, Ele lhes conceda. Diga comigo, para-brisa. Muito fruto. O melhor está por vir. João 21, versículo 20, Jesus disse, assim
como o Pai me enviou, eu os envio. Uau! Quantos querem ser o braço estendido de Deus? Para a tua família, para teu bairro, para essa cidade, para a tua cidade. Aleluia, eu creio nisso. Atos 26, 19, Paulo disse, pelo que, rei Agripa, eu não fui desobediente à visão celestial. Ele está dizendo, a minha vida tem propósito, eu tenho uma missão de vida, eu não fui desobediente. Diga para alguém, não sei do lado direito, escreva, diga, você tem um propósito. Você tem uma missão de vida. Quem concorda, diga amém. Em Filipenses 3, versículo 12 a 14, Paulo disse, não que eu já tenha recebido isso, ou que tenha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me, esta palavra no grego, não é esquecer no sentido, não vou lembrar mais, não. É não mais me preocupar. Esquecendo-me, não mais preocupando-me das coisas que ficam para trás. E avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Quantos querem prosseguir? Para trás foi ótimo, Ebenezer. Até aqui nos ajudou o Senhor. Mas, gente, tem muito na frente. Diga, faz assim comigo. Diz, tem muitas vitórias. Muitas almas. Em nome de Jesus. Em Hebreus 6, versículo 1 e 3. Deixemo-nos levar para o que é perfeito. Versículo 3. E assim faremos, se Deus permitir. Em outras palavras, olhem pelo para-brisa. Filipenses 1, 6. Estou plenamente certo que aquele que começou a boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Eu sinto muito forte o seguinte. Deus está nos chamando para olhar para frente, em dois sentidos. Porque para frente, nós podemos olhar para cima também. E nós podemos ver o Senhor. Quando sabe que Ele é o nosso referencial. E quando olhamos para Ele, de repente, nós podemos ver o que está na nossa frente, onde Deus quer que a gente dê muito fruto. Então, eu creio que nisso, Gênesis 17:1, quando Abraão atingiu a idade de 99 anos, o Senhor apareceu a ele e disse, eu sou o Deus Todo-Poderoso, ande na minha presença e ser perfeito. Em outras palavras, ande na minha presença e completa a sua carreira. Duas coisas, ande na minha presença. Eu descobri que eu não consigo servir ao Senhor se eu não gastar tempo na presença dEle. A primeira coisa é gastar tempo na presença, olhar para cima e ver o Senhor. Jesus diz para os discípulos, esperem em Jerusalém até que sejam cheios. Até que sejam cheios, recebam a promessa do Pai. Cheios de poder. Depois serão as minhas testemunhas em todo lugar. Diga comigo, venham. Agora digam, vão. Jesus disse, venham a mim, os cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Depois diz, vão por todo mundo, fazei discípulos de toda criatura. Eu creio que nesses dias, Deus está nos chamando à sua presença. Para recarregar as baterias, sim. Não, mas para ficar mais cheio da presença dEle. Eu creio que ontem à noite foi uma amostra disso. Tinha muita gente que estava recebendo de Deus. A presença do Senhor era quase palpável. Quem esteve aqui ontem, você sentiu a presença do Senhor? Havia uma presença, alguns se deitaram no chão. Uma menina chegou aqui a dançar. E tinha gente dobrando o joelho. Mas, gente, eu senti a presença do Senhor. O que quer dizer isto?
Ele está nos preparando para trabalhar. Primeiro a presença dele e depois o serviço. Diga comigo, mais intimidade com Deus. Todos temos um chamado. Eu creio que a igreja no Brasil tem um chamado. Eu tenho certeza disso. Cada igreja local tem um chamado particular. Qual é o teu chamado? Qual é o teu chamado, amado? Em João 4:35, Jesus disse: vocês costumam dizer, daqui a 4 meses teremos a colheita. Mas olhem e vejam bem os campos. O que foi plantado já está maduro e pronto para a colheita. Eu creio que naquele tempo o povo está dizendo, a colheita vai vir. Só faltam 4 meses. A colheita está chegando. Jesus diz, não. A colheita está pronta. Diga comigo, a colheita está pronta. Gente, estamos vivendo dias que a colheita está pronta. Não importa o que acontece na economia, não importa o que acontece na política, não importa o que acontece em qualquer outra situação. O que acontece é que a unção de Deus está sobre a tua vida. A igreja está sendo incumbida para trazer a última colheita. É uma colheita muito grande e está madura. Diga comigo, mudança de paradigma. Como sabe que a nossa cabeça precisa mudar às vezes? Temos que pensar outras coisas, renovar a nossa visão. Gente, muitos vão ser curados. Muitos vão ser salvos e libertos. Levítico 26, versículo 10. Levítico 26, 10. As suas colheitas serão tão fartas que vocês terão de desfazer dos cereais velhos a fim de dar espaço à nova safra. Escutei ontem o que o pastor Mahatma falou. Que aqui tem que crescer. Eu também cocei a cabeça assim. Como que se faz isso? Não sei. Mas vai crescer. Porque aí não vai caber aqui. Não vai caber aqui. Talvez tenha outras estratégias que Deus já está mostrando. Mas diga comigo, vai haver muita gente. A colheita é grande demais. Diz aqui, as suas colheitas serão tão fartas que vocês terão de se desfazer das coisas antigas, das velhas, dar lugar e espaço para a nova safra. É tempo também de ver como Deus está vendo, com as lentes de fé. Às vezes nós limitamos tanto ao Senhor, com a nossa falta de ótica, nossa falta de visão. Eu oro, Senhor, abre os meus olhos para ver com as lentes do teu amor, da tua compaixão e do teu poder. Quantos querem isso para você? Começar a ver. Jesus fazia isto. Uau! Isaías 54, versículo 2 a 3. Alarga o espaço da tua tenda. E o pastor? Estenda-se o toldo da tua habitação. Não impeças, alonga as tuas cordas e firma bem as tuas estacas, porque transbordarás para a direita e para a esquerda. Uau! Esta colheita é de almas, é de famílias e nações. Eu creio que Deus está levantando nesta igreja e nas igrejas que estão visitando, Deus está levantando missionários. Eu fico orgulhoso também, no bom sentido, pelo nosso genro, a filha, os netinhos. Mas, gente, Deus está levantando muitos aqui com a unção para plantar o seu reino em vários lugares do mundo. Esta colheita está chegando. Diga comigo, os pródigos estão voltando. Diga de novo, os pródigos estão voltando. Os filhos que abandonaram a casa de Deus, que abandonaram, quem sabe, a sua própria casa, neste ano estão retornando.
Neste ano, muitos deles estão voltando. Por quê? Porque Deus diz, eu sinto que Deus está dizendo isto, que Ele está trazendo estes filhos de volta. Deus está levantando, uma geração de jovens. Eu tenho orado nesses últimos anos, e quando eu oro, eu vejo um exército de jovens. Eu vejo um exército de jovens. Deus está levantando uma nova geração. E olha, essa geração vai deixar a gente ofegante. Lá tá. Espera eu. Como sabe que os jovens têm vigor? E Deus está levantando um exército de jovens e até de crianças. Isso vai ser demais. Quem tem acompanhado este mover de Deus em Asbury College? Que lindo, lindo. Meu filho John mandou hoje um negócio para mim, dizendo: papai, é verídico. É verídico. É mover de Deus mesmo. Não teve estrela, pregador estrela. Não teve bandas famosas. Não tinha nada, só tinha a presença de Deus. Tinha jovens com fome de Deus. Terminou o culto, alguns saíram, viraram, voltaram, estão até hoje. Faz uns quantos dias, 10, 11, 12 dias, não sei. Estão lá, buscando. E a unção, e a presença. Porque Deus está preparando um exército. Quantos creem que vai acontecer aqui também? Deus está preparando um exército de jovens. O que Ele vai fazer com este exército? Uau! É tremendo. Diga comigo, bilhões de almas. Diga de novo, bilhões. Você acha que é grande demais este número? Não para o exército que Deus está levantando. Aleluia. Isaías 54:3 diz: pois logo você transbordará para todos os lados. Os seus descendentes, diga comigo, filhos, ocuparão outras nações e povoarão as cidades arruinadas. Uau, Deus está preparando os soldados de elite para a última batalha, para a última colheita. Os seus filhos fazem parte. Seus netos fazem parte. Eu creio que vai acontecer em Campina Grande do Sul. Vai acontecer em Quatro Barras. Vai acontecer na tua cidade. Eu vi maringaenses aqui também. Tá. Vai acontecer em Maringá. Uau! Joinville. Guaratuba. Vai acontecer em todo lugar. Quem concorda, diga amém. Agora, nós temos que repassar esta visão aos filhos naturais e espirituais. Nossos filhos têm que ser discípulos. E não é só filho natural. Quantos sabem que Deus vai trazer para você vidas para discipular? Todo papai e mamãe de discípulos, levanta a mão. Pastor, não entendi. Quantos creem que Deus vai trazer vidas para você discipular como se fosse papai e mamãe? Amém. Eu estou crendo isto. Estou crendo. Eu vi ontem o Marcos Belém. Eu admiro muito o Marcos. E daí eu estava falando com minha esposa, bem, você lembra do Marcos? Ela, não estou lembrando. Disse, lembra que ele passou um tempo na nossa casa, quando ele era adolescente, quando ele era jovem. E hoje é um homem de Deus. Não sei nem se está aqui agora, mas é um homem de Deus. Quantos creem que Deus vai trazer pessoas para a tua casa? Discípulos, filhos. A geração Elias tem que repassar o bastão para a geração Eliseu.
Deus tem colocado algo tremendo na tua mão, mas está na hora de repassar para esta próxima geração. Eu quero orar com vocês. Eu quero só perguntar, fechem seus olhos. Como está teu coração hoje? Como está a tua visão? Você está olhando pelo retrovisor? Ou talvez nem isso. Quem sabe nem lembrou dos marcos antigos. Ou você está olhando pelo para-brisa, vendo que o melhor está por vir. Uau! O reavivamento já está aqui. Já começou. Vamos chegar mais na presença do Senhor. Vamos nos renovando para este novo dia, para esta nova colheita. Lembre-se do que Deus já fez. Mas creia por aquilo que Ele vai fazer ainda, com seus olhos fechados. Quero perguntar para você que está aqui hoje. Diz, pastor, Deus fez grandes coisas na minha vida. Deus fez grandes coisas. Mas, lamentavelmente, eu fico olhando no retrovisor. Eu não me acostumei a olhar pelo para-brisa. E pela palavra hoje, Deus está mudando a minha vista, minha visão para frente. Se você está aqui e diz, pastor, eu não quero ficar grudado no retrovisor. Eu quero agradecer tudo que Deus fez, mas eu quero ser a igreja do para-brisa. Eu quero fazer parte daqueles que estão avançando nos propósitos do Senhor. Se é o teu caso, levanta a tua mão. Você diz, pastor, eu estou muito apegado ao retrovisor. Eu quero aprender a olhar para frente. Levanta a mão bem, bem alto. Bem alto, bem alto. Bem alto, mais alto. Amém. Aleluia. Aleluia. Uau. Pai, obrigado, Senhor, nesta tarde. Obrigado pela Tua palavra, que nos faz lembrar de coisas tão boas, da Tua fidelidade, mas também nos faz olhar para frente, sabendo que o melhor está chegando. Senhor, prepara a Tua igreja para esta hora. Senhor, prepara a Tua igreja para esta hora. Pode baixar a tua mão. Eu quero orar mais especificamente. Quem está aqui que diz, pastor, meus filhos saíram de casa. Não estão mais na casa de Deus, mas estou crendo por eles. Levante sua mão. Bem alto, bem alto, bem alto. Mantenha a mão levantada. Uau. Pai, nós chamamos a existência a volta desses filhos. A volta dos filhos e das filhas. Alguns deles têm o chamado de Deus. Alguns deles serão homens e mulheres de Deus. Alguns já foram, mas chamamos a existência o retorno, a recuperação. Uau! Chamamos a existência a restauração do seu chamado, do seu propósito de vida, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pode baixar a mão. Uau. Quem está aqui hoje diz, pastor, alguma coisa está mexendo dentro de mim. Eu não estou entendendo, mas estou lembrando que Deus me chamou. Deixou bem claro para mim, quem sabe faz um tempo, que Ele iria usar a minha vida. Ele ia usar a minha vida para ganhar vidas. Para ser uma extensão do braço dEle. E eu tenho me omitido. Eu me envolvi muito na minha própria vida e não estou cumprindo o chamado. Eu quero completar o chamado. Eu quero completar o chamado. Se Deus está falando com você hoje, para renovar em você esse chamado, levante sua mão bem alta. Talvez você está meio dormente. Levanta a mão bem alta. Bem alta. Uau. Bem alta. Uau. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Uau. 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 Eu estou vendo Lázaro sair do túmulo. Eu estou vendo Lázaro saindo do túmulo.
Eu estou vendo Jesus dizer para as pessoas perto dele: desamarrem e deixe que ele vá. Que haja uma libertação por completa na vida de cada um. Levanta a mão mais alto ainda, mais alto. Sejam transformados e livres, disponibilizados para ser a extensão do braço do Senhor. Você recebe isso? Diga comigo, glória a Deus. Vou pedir que todos fiquem em pé, por favor. Uau. Uau. Deus está nos dando uma vitória nesses tempos. Estou vendo o fogo queimar as amarras. O fogo está caindo. Ontem à noite tinha muito fogo. Vai ter mais fogo. Quem diz, pastor, eu estou crendo que as amarras vão queimar todas elas. E daí? O que vai fazer sem as amarras? Não. Você vai ser: Senhor, usa-me. Eis-me aqui. Eis-me aqui, Senhor. Uau. Diga comigo: Pai, aqui está a lenha. O cordeiro já foi imolado. Onde está o fogo? Quem vai receber fogo nesses dias? Levanta a mão, as duas mãos, bem alto. Começa a adorar o Senhor em novas línguas. Coloca a tua mão no ombro do vizinho. Coloca a tua mão no ombro do vizinho. Bem agora, começa a orar por ele, como a gente fez um pouco antes. Comece a interceder agora. Diga comigo: Senhor, queima as amarras. Queima as amarras. Libera meu irmão. Libera a tua palavra. Libera seu chamado. Libera o chamado de Deus na vida dele. Uau! Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Quem recebe, diga amém. Deus abençoe.